bem de todos e felicidade desta professora, esta é mais uma videoaula de História do Brasil, a última de Segundo Reinado, o último tópico que nós estudaremos sobre esse período tão importante da história do Brasil, que é o Segundo Reinado. Hoje nós falaremos da crise da monarquia, da finalização, do encerramento do Segundo Reinado. Afinal de contas, quais os motivos que fizeram o Segundo Reinado ser encerrado depois de 49 anos? Desde 1840, que esse mocinho que acabou envelhecendo no trono, Dom Pedro II chegou ao poder muito jovem, um adolescente, e depois de 49 anos no poder, é mais ou menos com essa fisionomia que ele está. E eu quero começar te dizendo o seguinte: pesquisas atuais, ainda agora, século século XXI, confirmam que o Dom Pedro é citado, está entre os maiores brasileiros da nossa história. Sempre que se faz uma pergunta, um jornal, alguma instituição vai fazer alguma pesquisa e a pergunta qual foi o maior brasileiro da nossa história? Quem foi um personagem histórico muito importante para nós, para o Brasil? Claro que vai aparecer Getúlio Vargas, JK, mas te garanto, na lista de nomes, esse moço, esse senhorzinho bonitinho vai aparecer, com toda certeza. E esse apreço pelo Dom Pedro, a importância da figura dele, não é só de agora. Olha para você ver, se existe hoje, significa que essa imagem positiva está perdurando, Significa que ele tem um legado, que ele teve um papel importante na história, mas esse apreço por ele é também da época em que ele viveu. Você lembra de estudar o Segundo Reinado? Dom Pedro era bastante diplomático. Dom Pedro resolveu a briga política entre liberais e conservadores. Externamente, pode até ser que ele se envolveu em alguns conflitos, como uma questão crítica, como a Guerra do Paraguai, mas o Dom Pedro, no geral, ele não é como o pai dele, que era odiado, que não era muito bem quisto, não era muito querido. Dom Pedro é querido, sim. Então, para responder a principal questão dessa aula, por quê? O que aconteceu para o Segundo Reinado chegar ao seu fim, se encerrar, entrar em queda? A gente precisa passar por essa questão. Então veja, para eu entender por que é que o Segundo Reinado chegou ao fim, eu preciso responder, eu preciso passar por essa questão. Por que é que o desapreço pelo regime prevaleceu sobre o apreço ao monarca? Na verdade, essa pergunta já é uma resposta. Veja bem, o desapreço pela monarquia acabou prevalecendo sobre a imagem positiva, sobre o carinho que se tinha com o Dom Pedro II, sobre a figura diplomática que ele representava. Essa pergunta é a resposta. Por isso que o tema dessa aula é crise da monarquia, porque quem entra em crise, quem passa a não ter mais o apreço da sociedade brasileira, de diversos setores da sociedade brasileira, é a monarquia e não exatamente o Dom Pedro II. A propósito, quando já vou entregar isso aqui, quando Deodoro convida o Dom Pedro II a se retirar do Brasil, ele pede que o Dom Pedro II faça isso na calada da noite, de madrugada. Vai embora daqui, mas saia de noite, de madrugada, para evitar manifestações a seu favor, para evitar que os brasileiros que gostem de você comecem a chorar e pedir para o senhor ficar. Então sai de fininho. Isso nos mostra que Dom Pedro ainda mantinha os seus fãs, vamos dizer assim, mas a monarquia não mais. A monarquia caiu em descrédito. E aí, vamos começar a nossa discussão mais consistente agora. Não se pode falar num único motivo que fez a monarquia perder o seu crédito, entrar em descrédito.
São muitos motivos. É difícil falar, a culpa é do Deodoro, dos militares. Não, a culpa é dos fazendeiros. É difícil elencar, eleger uma única causa. Na verdade, nós temos uma combinação de causas e uma vai alimentar, uma vai ajudar a outra, porque uma sozinha não consegue derrubar a monarquia. Nem muito menos o Dom Pedro II, né? A figura política dele. Então nós temos na crise da monarquia o que a gente chama de questões. É clássico na historiografia, e você pode levar isso como preparação para o seu concurso, para o seu vestibular, as questões que levaram ao fim da monarquia no Brasil, ao fim do segundo reinado. São 4 questões basicamente. A questão republicana, que nós vamos começar por ela, a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. Então essas 4 questões, veja que envolvem diferentes atores, diferentes personagens, republicanos, militares, fazendeiros, religiosos, e aí essas 4 vão se unir para aí sim desgastar a monarquia e levar ao fim do segundo reinado. Comecemos então pela questão republicana. Do que nós estamos falando aqui? Da circulação de ideologias antimonárquicas. Eu poderia colocar de ideologias republicanas, como está no nosso segundo pontinho aí, no subtópico aí, ó, republicanismo. Faz sentido. As ideias republicanas, inclusive, não nasceram agora. Não é porque o segundo reinado está entrando em crise, não é porque a monarquia está entrando em descrédito que os republicanos vão surgir do nada. Não, não, não. Nós temos, se você for bem para trás, você vai ver o próprio Tiradentes. Lá no século XVIII, em 1789, Tiradentes estava falando em república já. Já se falava em separar o Brasil, porque o Brasil nem independente era, e já se falava em montar uma república, não mais uma monarquia. Então, tem tempo que isso está circulando no Brasil, não é de agora. Mas eu preferi colocar ideologias antimonárquicas, porque mesmo aquela pessoa, aquele intelectual, aquele militar, que não era republicano convicto, ele não era aquele cara convencido que o melhor regime político é o republicanismo e que a república é a solução para o Brasil, mesmo se ele não fosse um republicano, ele já estava no time da antimonarquia. Ele já estava com um pensamento antimonárquico. Então você me entendeu? Eu poderia colocar o republicanismo, a ideologia republicana está circulando, mas eu prefiro colocar, além do republicanismo, outras ideias que não combinam com monarquia também estão circulando. É o caso óbvio do republicanismo, que significa nesse contexto modernidade. Sabe em que sentido modernidade? O Brasil já estava sendo visto na América como um país atrasadinho, porque afinal de contas nós éramos a última monarquia da América. O primeiro país a ficar livre na América, no continente americano, foram os Estados Unidos, e eles já escolheram de cara a república. E os outros países que foram nascendo depois, né, um pouquinho mais para frente, aí já no século XIX, Estados Unidos fica independente no século XVIII, 1776, mas no século seguinte, quando alguns países da antiga América Hispânica começam a ficar independentes, eles também escolhem a república. É o caso ali de Paraguai, Uruguai, Argentina, América Hispânica, e só o Brasil, que fica independente também no século XIX, em 1822, escolheu a monarquia. E nós éramos a última monarquia da América. Tava ficando feio pra gente, sabe? Toda a América se modernizou, ficou republicana, a Europa é republicana, a França é uma república e nós ainda não. A gente estava caindo no descrédito no sentido de estamos atrasados. Galera, o iluminismo já tinha rolado, a ideia de 3 poderes já tinha rolado e o Brasil ainda estava aqui com o poder moderador sobressaindo a todos os outros, né?
E aí, república é sinal de modernidade. E o Brasil estava passando da hora de acertar os seus ponteiros políticos com o relógio mundial, porque o mundo era republicano, né? Então, republicanismo significava modernidade, enquanto monarquia significava atraso. Também está circulando essa ideologia que a gente também pode considerar antimonárquica, que é o federalismo. O federalismo concede autonomia para os estados da federação, que nós chamávamos no Segundo Reinado de província. Cada província é uma unidade da federação chamada Brasil. Só que essas províncias não tinham liberdade para decidir suas leis, seus impostos, era centralizado ali no Rio de Janeiro, no poder moderador, né? E o federalismo está ganhando força. Sabe por quê? A economia, você lembra disso? A economia no Segundo Reinado deu uma aquecida. Nós temos agora cafeicultores ganhando dinheiro, o mundo está comprando nosso café. Nós temos ferrovias, com certeza a nossa economia foi afetada pelas ferrovias, pelo próprio desenvolvimento e comércio do café. Nós temos alguns fazendeiros experimentando fundar suas fábricas. Lembra disso? Está começando a surgir uma classe trabalhadora urbana trabalhando nas fábricas desses fazendeiros, né? O próprio surto industrial que o Brasil conhece no Segundo Reinado, isso mudou um pouco a cara do Brasil, a economia do Brasil. Mas a política do Brasil não acompanhou essas mudanças. O poder central estava lá firme e forte. O poder moderador não dava sinais de enfraquecimento. E aí, veja, nós temos uma elite cafeeira no Sudeste, mas nós temos uma elite charqueira no Sul. Será que os interesses dessas duas elites eram iguais? Será que eles queriam a mesma coisa? Será que não interessava às duas elites um pouquinho mais de liberdade para tomar as suas decisões, para decidir os seus impostos, para tomar decisões que vão favorecer a sua economia? Claro que sim, né? No entanto, Dom Pedro segurava as duas elites aqui, bem pertinho dele, com o poder moderador. Então começava a interessar as nossas elites econômicas, que estão experimentando crescimento, que estão enriquecendo, eles queriam um pouquinho mais de liberdade. Essa questão vem desde o período regencial. Discutiu-se muito essa autonomia das províncias no período regencial, mas quando Dom Pedro retorna, volta para o poder, a centralização está nele de novo e no poder moderador dele. Ok? Mais uma ideologia antimonárquica circulando no Brasil durante o Segundo Reinado, antes da proclamação da República. O liberalismo, que é aquela proposta iluminista de se separar a economia e política, de dar liberdade aos assuntos econômicos, de deixar a economia andar sozinha. O pai do liberalismo dizia que tem uma mão invisível que controla a economia. Não precisa da mão do Dom Pedro, não precisa da mão do poder moderador. E aí, o liberalismo, junto com o federalismo, repara que combina. O liberalismo junto com o federalismo está atraindo adeptos. As nossas elites estão olhando para o liberalismo e o federalismo com bons olhos. Além disso tudo, nessa lista de ideologias, a gente pode também incluir o positivismo de Augusto Comte, né? Aquela história de ciência, de desenvolver, de progresso, mas sem abrir mão da ordem. Você conhece essas duas palavrinhas? Foram para a bandeira do Brasil República não por acaso, né? Porque o positivismo está circulando e também agrada às nossas elites. Veja, é muito a cara das nossas elites, dessas elites que eu acabei de citar, que estão gostando de federalismo, de liberalismo, de republicanismo, que querem o progresso econômico, que querem o crescimento do país, mas a nossa elite liberal, a nossa elite progressista, ela tem uma boa pitada de conservadorismo, porque eles querem progredir, eles querem liberdade, mas eles não abrem mão da ordem. É perigoso
Cuidado, vamos conduzir esse processo de progresso, porque se a gente largar, essa ordem pode ser perturbada, nós não queremos isso. Nós queremos progredir, mas desde que a ordem também seja garantida. É muito a cara da nossa elite, dessa galera que está envolvida com essa questão republicana, dessa galera que daqui a pouco não vai querer mais monarquia, vai pedir para o Dom Pedro ir embora do Brasil. Em 1870, o Partido Republicano já está fundado, já está criado, e a partir de então eles vão começar as suas movimentações políticas, né? As suas reuniões, discussão de ideias, o que nós podemos fazer para que o Brasil deixe de ser uma monarquia e a gente conquiste a república como nosso regime político, a partir de 1870. Então veja, em 1889 é que o segundo reinado chega ao fim. Eu tenho 19 anos de movimentação do Partido Republicano. Isso me mostra, escute esse detalhe, isso me mostra que o Partido Republicano, o movimento republicano, não era forte o suficiente para derrubar o Dom Pedro e a monarquia. Porque eles estão se movimentando desde 1870 e foram necessárias outras questões, que é as que eu já citei, né? Foram necessárias outras situações para se juntarem com os republicanos e conseguirem derrubar a monarquia. Você viu o que eu te falei? Olha que interessante isso aqui. Não considere o fim do segundo reinado como uma vitória do Partido Republicano, do Manifesto Republicano no Brasil. Não, não, não. Os republicanos são frágeis, eles não têm uma força política, né, muitos adeptos a ponto de derrubar a monarquia por conta da movimentação deles. Vai ser necessário acontecer a questão militar, a questão religiosa, para se unir com eles, com as ideias deles e derrubar a monarquia, viu? Então, fechando essa ideia, não foi um golpe republicano ou uma vitória republicana. As ideias republicanas se unem a outras ideias antimonárquicas que eu acabei de citar e se unem a outras circunstâncias, a outras situações no segundo reinado, no finalzinho do segundo reinado, e aí sim se torna possível vir a república e acabar a monarquia. Claro isso? Bola pra frente então. Aqui, ó. Essa galera republicana que tem jornal, né, que vai pro republicanismo, começa a publicar esse tipo de charge para tentar desfazer essa imagem positiva que o Dom Pedro tinha. Veja como o Dom Pedro está sendo retratado por essa imprensa republicana. Ah, Dom Pedro já é um velho, com sono, caquético. Olha aí, ele está dormindo, ele está sentado no trono, mas ele está dormindo diante do país. Olha que interessante, gente, o jornal que está no colo dele se chama O País. Então, o país está no colo dele, mas ele está dormindo. De frente ao país, ele está dormindo. É assim que essa imprensa republicana começa a fazer, a construir a imagem do Dom Pedro, exatamente para desgastar a imagem do Dom Pedro, para ganhar espaço, para se promover. Dom Pedro é um velho caquético, assim como a monarquia. Portanto, precisamos modernizar o Brasil, precisamos proclamar a República, né? Segunda questão que nós discutiremos, a questão militar, que vai envolver o império, o imperador, a monarquia e o exército, as nossas forças militares. É importante a gente começar dizendo que até essa questão militar, o nosso exército não era unido politicamente. E, na verdade, essa questão nem vai uni-lo, ele não vai se transformar num bloco homogêneo que pensa igual e todos os militares estão unidos nessa questão. Não, mas era pior. Eles eram mais desunidos ainda antes dessa questão militar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, até 1860, no Brasil tem um exército fraco, desunido e apolítico. O que eu quero dizer com apolítico? Não envolvido com política.
sem dar pitaco, sem querer se envolver com a política, né? Essa é a realidade do nosso exército até 1860. Mas o que acontece na década de 1860, você se lembra? A Guerra do Paraguai. E aí vão lá para o Paraguai os nossos militares. Eles vão lá lutar a favor do Brasil, enfrentar os paraguaios, do lado dos argentinos e dos uruguaios. Estando no Paraguai, escute isso, eles percebem como as tropas paraguaias são valorizadas, reconhecidas e têm uma participação política, têm um acesso à política, ao governo do Solano Lopes, que os nossos militares não têm. Eles começam a perceber que os militares paraguaios são valorizados. Poxa, no Brasil nós não temos isso. Olha como esses caras estão junto com o Solano, eles são valorizados, eles são reconhecidos, eles têm envolvimento com a política. E no Brasil a gente nem tem, né? Dom Pedro não tá nem aí pra gente. Dom Pedro só fica pensando nos fazendeiros. Poxa vida, aí eles voltam pro Brasil ressentidos. Militares retornam com esse ressentimento. E eu gosto sempre de dar um pouquinho mais de detalhe do que seria esse ressentimento. Ressentimento é bem esse sentimento que você está sentindo de novo, de novo, de novo, justamente porque você não fez nada com ele, você não botou para fora, você não externou, você não expressou esse sentimento. E ele vai estar sempre sendo sentido de novo, te dando a vontade de vingança, talvez. Talvez vingança não seja a melhor palavra, mas é por aí mesmo. Para você se livrar desse ressentimento, você tem que botar ele para fora de alguma forma. Então olha isso como encaixa. Os nossos militares, percebendo lá do Paraguai que eles não têm valor no Brasil, porque no Paraguai é diferente, eles retornam ressentidos. Esse ressentimento vai ser botado para fora quando eles se envolverem com a proclamação da República. Quando eles proclamarem a República, é como se eles estivessem se vingando da monarquia. Agora nós seremos valorizados. Entende isso? Eles querem protagonizar a política. Eles não querem estar à margem da política. Não, eles querem ser atores reconhecidos e importantes no cenário político. Interessante a gente pensar daqui a muito tempo, né? Daqui a mais ou menos 100 anos, considerando 100 anos, exatamente 100 anos, considerando a Guerra do Paraguai 1860 e alguma coisa, em 1960 e alguma coisa, os militares se transformam nos nossos presidentes, né? A ditadura civil-militar. Muito louco pensar nisso, né, Jane? Será que tem a ver? Será que não? Segue. Em 1877, esses militares que voltam ressentidos, que voltam desejando se envolver com política, liderados pelo senhor Deodoro da Fonseca, então você já situa um personagem importante na história do Brasil, né? Quem foi o proclamador da República? Senhor Deodoro da Fonseca. Quem é o Deodoro da Fonseca? Um militar. E aí o senhor Deodoro da Fonseca está se envolvendo nessa coisa de política, porque ele foi na Guerra do Paraguai e voltou ressentido, e ele vai com um grupinho de amigos militares defender que militares devem sim se envolver com política, tem esse direito, e ele inclusive vai além, denuncia que Dom Pedro é um déspota. O que é um déspota? Um ditador, um autoritário. E que o poder moderador é que dá esse despotismo para ele. Olha a coragem do Deodoro da Fonseca. É claro que as coisas não ficaram boas pro lado dele, né? Dom Pedro não gostou de saber que ele tinha um militar envolvido com essas coisas aí, mas Deodoro vai continuar, não vai desistir da causa republicana e, como eu já falei, você sabe que ele vai ser o grande proclamador da República. Resumindo, questão militar. Militares que foram para o Paraguai perceberam que era possível outro tipo de relação entre exército e política, voltam para o Brasil ressentidos e a partir daí
começam a se envolver com o anti-monarquia, com o movimento anti-monarquia. Eles vão lutar, então, pela república. É aqui que entra aquele comentário que eu já fiz no início da aula. O Deodoro não é um republicano convicto. Ele não estudou o sistema republicano, como é que funciona. Ele não tinha, aliás, ele tinha até respeito pela monarquia. Ele tem tendências monarquistas, autoritárias. Você vai conhecer isso no governo dele. Ele vai ser o nosso primeiro presidente. Ele tem muito mais tendências autoritárias e monarquistas do que tendências republicanas. Só que, por conta do ressentimento e da vontade de participar de política, o senhor Deodoro da Fonseca vai acabar lutando contra a monarquia. Isso não significa que ele era um republicano convicto, não, entenda isso. Ele é muito mais um antimonarquista do que um republicano. Faz sentido para você? Terceira questão que se une a essas duas para acabar com o segundo reinado, a questão abolicionista. Essa questão, esse problema vai envolver o império, obviamente, a figura do Dom Pedro, a monarquia e a escravidão, ou na verdade a abolição da escravidão. É que em 1888, então veja, um ano antes da proclamação da República, a princesa Isabel, seu pai estava viajando para tratar da saúde, ele estava na Europa, a princesa Isabel estava como regente do Brasil, e já que essa questão estava inadiável, as pressões para a abolição acontecer eram gigantescas há muito tempo, Princesa Isabel acabou assinando a Lei Áurea e acabando com a escravidão no Brasil. Pois é, mas essa escravidão não aconteceu com uma indenização, ela não foi seguida de indenização. Então, os fazendeiros que ainda tinham seus escravos, a gente tem que lembrar que não eram muitos mais, né? As crianças já estavam livres, os idosos já estavam livres, o tráfico já estava proibido. Então não se tinha uma massa muito grande de escravos a ser liberto, mas libertou-se alguns. E a esses fazendeiros que ainda tinham esses alguns, não foram indenizados. E aí esses fazendeiros, principalmente aqueles que não estavam acompanhando a modernização da economia, os fazendeiros do Vale do Paraíba, lembra deles? Lembra que eles são muito obstinados, eles são inconsequentes com relação à sustentabilidade e até à mão de obra? Enquanto o Oeste Paulista já estava usufruindo da mão de obra imigrante, mão de obra livre, enquanto as ferrovias estão fazendo esses caras abrirem a cabeça, o Vale do Paraíba estava ali capengando e ainda segurando os escravos. E aí esses fazendeiros vão se transformar em oposição. Eram os grandes queridinhos do Dom Pedro, até pouco tempo, né? Eram os grandes donos do Brasil, os barões do café, donos do Brasil. De repente eles mudam de time, agora eles são oposição ao império, porque eles não gostaram dessa história de abolir a escravidão e não darem indenização para eles, né? Eles ainda estão presos ao antigo sistema escravista e do Vale do Paraíba lá que você conhece. Perceba isso, galera. A abolição aconteceria de um jeito ou de outro, né? Então, o que eu tô te mostrando aqui é que a coisa, o segredo, o tchan dessa situação aqui tá muito mais na mão de um fazendeiro que não evoluiu, que não percebeu que a economia do Brasil andou, mudou, e ele tá lá preso no seu antigo sistema, e aí é por isso que ele acaba sendo pegado de surpresa, né? Ficou feia essa expressão, mas ele foi pego de surpresa, eu queria aquilo ainda, não era hora de acabar com a escravidão. Poxa, Dom Pedro, como é que você não me protegeu, como é que você não me defendeu? Mas na verdade o problema tá nele, se você parar para pensar. Ele não entendeu o novo tempo que a economia estava vivendo. E aí, muda de time, não quero mais monarquia, mas perceba de novo, ele é um republicano? Ele acredita numa mudança, num progresso para o Brasil? Não, ele é um antimonarca.
ele é um antimonárquico, né? Ele é antimonarquia, porque ele está muito mais ressentido, emburrado com o império, do que acreditando que a república é a solução. Preciso fazer um comentário rápido aqui, veja embaixo. Percebendo a associação entre república e abolição, a princesa Isabel assina a Lei Áurea para tentar enfraquecer a ideia de república. Chegou um momento que essa abolição estava demorando tanto, lembra disso? Foi conta-gotas, né? Lembra assim? Uma leizinha de cada vez, uma gotinha de cada vez. Então chegou um momento que estava tão claro que o império estava demorando e enrolando para fazer essa abolição, que começou-se a divulgar e a se pensar que quem vai acabar com a escravidão no Brasil vai ser só um governo republicano, que essa monarquia aí não tem coragem disso não tem peito para isso não. Esse rei aí, ó, muito amigo dos fazendeiros, nunca vai abolir a escravidão não. E aí, quem era abolicionista, mas talvez não era republicano, começou a apoiar o republicanismo por conta da abolição. Imagine, eu acho muito injusto esses escravos serem tratados desse jeito, eu acho uma sacanagem, eu até gosto do Dom Pedro, mas o Dom Pedro não faz nada pelos escravos, então eu vou ter que acabar apoiando o republicano, né? Os republicanos, essa nova proposta de governo, porque eu até gosto do Dom Pedro, mas eu não gosto da escravidão, aí o Dom Pedro não acaba com a escravidão, sacou? Existiam pessoas nesse ponto. E aí a princesa Isabel, sacando isso, falou, não, pode voltar a nos apoiar. Eu vou fazer a abolição, exatamente para enfraquecer essa associação entre república e abolição. Enfraquecer que a república, somente a república, faria a abolição. Ela, não, eu vou fazer. Em nome do meu pai, em nome do império, eu vou fazer. Acabou que não deu certo, né? No ano seguinte, a princesa Isabel vai sair do Brasil, vai embora do Brasil chorando. E por fim, galera, a última questão que levou ao fim do segundo reinado, a questão religiosa, que vai envolver império de um lado, monarquia, Dom Pedro de um lado e a igreja. Eu preciso te lembrar que desde o primeiro reinado, não é de agora, a Constituição de 1824 estabelecia o regime do padroado. O que era o regime do padroado? Uma interferência da política na religião. Em que sentido, Jeane? A Constituição de 1824 dava direito ao poder moderador de nomear, inclusive, cargos eclesiásticos. Por exemplo, um bispo no Brasil, ao invés de ser escolhido, nomeado pelo Papa ou por outros bispos, poderia ser escolhido pelo próprio Dom Pedro. Então ele poderia nomear um padre amigo dele para ser o bispo lá de uma região tal. Isso era permitido em lei. A Constituição de 1824 estabelecia o regime do padroado. Pois bem, com essa interferência do Dom Pedro na religião, que vai até ultrapassar a simples nomeação de bispos, funcionando esse regime do padroado, em 1864 é expedida a bula Syllabus pelo Papa Pio XII, se não me engano, é Pio alguma coisa. A bula Syllabus proibia a ligação dos católicos, do catolicismo, com a maçonaria. O Papa Pio alguma coisa, que eu esqueci agora, assina essa bula dizendo que não quero mais saber de meus padres, meus bispos, meus arcebispos envolvidos com maçonaria. Não quero mais saber disso. E aqui no Brasil nós temos o nosso rei, o nosso chefe maior, que é o maçom. Quando essa bula chega para ser cumprida no Brasil, você deve imaginar que os nossos padres vão obedecer o chefe deles. Quem é o chefe maior dos padres? O Papa. E aí nós tivemos casos no Brasil, por exemplo, lá em Olinda, o bispo de Olinda foi obediente, falou, não, o Papa está mandando fazer isso, eu vou fazer.
ele começou a avisar nas missas, olha, é o seguinte, o Papa manda dizer que não é para ninguém mais se envolver com maçonaria, é para a gente se desligar disso. E continuou ameaçando, olha, se vocês não se desligarem, vocês serão excomungados da igreja, porque o Papa não aceita isso mais. Gente, ele está fazendo o que se espera de um padre, obedecendo o líder dele, que é o Papa. Só que no Brasil, essa maçonaria é muito queridinha, é muito bem vista, porque o próprio Dom Pedro II é um maçom. E aí, o que que Dom Pedro faz? Dom Pedro vai ter notícias que tem amigos dele também maçons, que estão sendo ameaçados de serem excomungados, porque esse bispo de Olinda está ameaçando. O que que Dom Pedro manda fazer? Manda prender esses bispos de Olinda. Sim, galera, esses caras chegaram a ser presos. O Dom Pedro se colocou acima do Papa e falou, não, aqui no Brasil não. Eu sou maçom, a maçonaria vai continuar normal, numa boa, não tem dessa bobeira, não, essa bula não vai ser praticada, obedecida aqui no Brasil. E manda prender esses bispos. Situação tensa. Não só ali no Nordeste, né? Ali em Pernambuco. No Brasil, a comunidade católica vai se doer com essa situação. Os cristãos católicos vão falar, poxa vida, o padre lá, o bispo, foi preso porque ele está obedecendo o Papa, que tenso. Primeiro ponto, então, que eu já discuti agora com você. Dom Pedro perde um moralzinho com os católicos por conta de não querer obedecer à ordem do Papa e por conta de ter mandado prender esses bispos de Olinda. Mas tem um segundo ponto que eu preciso conversar com você, que é muito importante. Preste atenção agora. Muitos estudiosos, muitos historiadores, se não me falha a memória, a Emília Viotti da Costa é uma dessas, ela vai dizer, olha, tem gente que dá importância demais para a questão religiosa. Foram 2 ou 3 bispos presos, não foi uma questão, Dom Pedro vai para o inferno, não foi uma questão muito grave. Ela reconhece que estremeceu, que foi tenso, mas que não foi muito grave, talvez a gente exagera na questão religiosa. Só que ela nos aponta um outro jeito de olhar para essa questão. Aquela galera que achava que política tem que ser separada de religião, aquela galera que defendia o laicismo, confirmou que a monarquia não presta, que a monarquia não serve. Porque olha aí, olha o Dom Pedro se metendo em questões religiosas, olha a bagunça que vira. Não funciona o regime do padroado, tem que ser o laicismo que o iluminismo propôs. Percebe? Outro jeito de olhar para essa questão? Pode ser então que, vamos supor, exemplo, o jeito que eu gosto de fazer. Você não se doeu com o fato de ter prendido o padre. Às vezes você nem é católico, isso aí não te doeu. Mas você, como um ateu, né, sei lá, ou como outro de outra religião, você olhou para essa situação e falou assim, gente, política intrometendo dentro da igreja, esse negócio não dá certo. Política não tem que envolver com religião, não. Política tem que ser neutro. Dom Pedro tem que fazer isso aí, não. Então, veja, mesmo você não sendo atingido, afetado com a prisão, com a desobediência ao Papa, porque talvez nem católico você essa questão religiosa te fez enxergar que a monarquia, esse regime do padroado, essa Constituição de 1824 não funciona, não é legal. É melhor ser laico, é melhor... Aí tá vendo que o laicismo vai ser outra ideia antimonárquica que vai combinar com os outros ismos? Republicanismo, federalismo, liberalismo e laicismo. Olha aí que bagunça, esse negócio não funciona, a gente tem que colocar um poder laico mesmo, que é exatamente uma das coisas que a República vai fazer. Tá vendo? Então, resumindo agora para a gente fechar e ir para a próxima discussão. Se você não é católico e não te doeu a questão da prisão do bispo e a desobediência ao Papa, te doeu essa bagunça de mistura entre política e religião. E aí você foi convencido de que a monarquia realmente já está ultrapassada, precisa mudar de regime. Sacou? É isso que aconteceu. Seja com a cristandade, seja com não cristãos, deu ruim, deu errado. E aí a gente junta então na receita que eu falei lá no início. Você vai juntar
a questão republicana, as ideias antimonárquicas que estão circulando no Brasil, aquela lista que eu falei para vocês e que eu acabei de inserir mais uma, né? Vamos lembrar? Republicanismo, federalismo, laicismo que eu falei agora, liberalismo, positivismo, tudo isso está embutido nessa questão republicana. Mais a questão militar, por conta da Guerra do Paraguai, mais a questão abolicionista, por conta da Lei Áurea, mais a questão religiosa, por conta da Bula Syllabus, igual proclamação da República. Insisto no meu primeiro argumento, uma questãozinha dessa aí sozinha não seria suficiente para acabar com o segundo reinado e acabar com a monarquia. Foram necessárias essas 4 questões, esse clima completo, esse contexto completo para que a República chegasse no Brasil. Olha a chargezinha do Dom Pedro. O governo vai cair. Já briguei com os fazendeiros e com a igreja. E aí os militares dizendo para ele, quem mandou criar questões militares? Então veja, ele está na fala do Dom Pedro a gente tem a questão militar, a questão abolicionista com os fazendeiros, a questão religiosa com a igreja e os militares estão acrescentando o problema com eles, né? A questão militar. Para finalizar, galera, vamos entender agora então essa república, a chegada dessa república. Dom Pedro sendo derrubado do trono. Repara quem está atrás dele. Repara a roupinha do moço que está atrás empurrando o trono do Dom Pedro II. Ele está caindo do trono porque tem alguém empurrando ele. Os militares, junto com os abolicionistas, enfim. No dia 15 de novembro de 1889, o militar Deodoro da Fonseca escreve um telegrama, e você se lembra que eles já estão se movimentando desde 1870, se reunindo, conversando, como é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos fazer. Eles estão conversando para saber como é que essa república vai chegar no Brasil. Eles resolvem, então, proclamar a república, simples assim. Escrevem um telegrama, mandam entregar para o Dom Pedro e esse telegrama dizia: o governo provisório republicano está feito, nós convidamos você e a sua família a se retirar, o Brasil não é mais uma monarquia, beijo, me liga. É isso. Um telegrama informou o Dom Pedro que um governo provisório estava formado, que o Brasil era uma república e que eles não queriam mais a monarquia. Simples assim, não teve guerra, não teve sangue, ninguém chamou o Dom Pedro e o exército do Dom Pedro para brigar, para ter uma briga gente, como chama? Queda de braço. Ninguém chamou o Dom Pedro para o fight, ele não resistiu, ele teria recebido esse telegrama, só teria perguntado, é o Deodoro que está envolvido com isso? Poxa, não imaginava, mais ou menos assim, a princesa Isabel chorando, a imperatriz chorando e o Dom Pedro lá, então tudo bem, ele não resistiu. Talvez porque ele já estava doentinho, talvez porque ele acreditava que aquilo era o caminho para o Brasil mesmo, mas o Dom Pedro não resistiu. Se ele tivesse resistido, ele poderia ter apoio? Sim, o próprio Deodoro, como eu já falei para vocês, escreve, saia na calada da noite, não é para sair na luz do dia não. Porque ele tem medo dos escravos que passaram a amar a princesa Isabel fazerem uma revolta. Não, fica! Ele tem medo dos apoiadores do Dom Pedro também fazerem uma revolta. Não, Dom Pedro, não vai, fica aqui. Eles têm medo disso. E aí ele vai na calada da noite e realmente não causa alvoroço. A república já está proclamada, não consolidada, isso é interessante. A república não está feita, pronta, linda, maravilhosa, chegando. Agora a república vai ser construída, porque o Deodoro mesmo nem entende muito de república. Ele tem amigos que entendem, mas ele mesmo não entende. O caminho não está traçado, não se sabe exatamente o que se quer, sabe? Então Dom Pedro vai embora e quem fica fala, e agora? O que nós vamos fazer? E eles começam a construir o Brasil republicano. Tem-se duas, agora para finalizar mesmo, as últimas discussões mesmo, tem-se duas explicações canônicas, né? Na verdade, uma canônica e outra revisionista. O Aristides Lobo é um cara da época, ele viveu a proclamação. E ele teria dito uma frase que canonizou a proclamação da República, que seria essa frase ali, ó, o povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso,
sem conhecer o que significava. O que ele está querendo dizer? O povo está vendo a proclamação da República, mas não está entendendo nada. O que está acontecendo? O que é isso? O que significa República agora? É a interpretação do Aristides Lobo, que é um cara que viveu na época. Porque como não tem sangue, não tem guerra, não tem participação popular. A República foi proclamada por militares, a elite intelectual conhecia, sabia dessa questão, está envolvida diretamente ou indiretamente, mas o povo mesmo não está. É mais um evento histórico do Brasil em que o povo não participa, assim como a independência, né? E aí, nós temos agora uma revisão dessa interpretação. Vem comigo. A partir da proclamação da República, o Brasil é como se, a partir da proclamação da República, o Brasil tivesse se libertado de vez do atraso. A partir dela e com ela, porque naquele momento, em grande medida, ela própria significava modernização para o país. Antes da proclamação, a partir da década de 1870, à República eram associadas ideias de progresso, liberdade, futuro, e nesse sentido passava a ser vista como um regime que traria desenvolvimento, confirmando o que a gente falou, né? Nessa perspectiva, que é a defendida pela historiadora Maria Tereza Chaves de Mello, então uma historiadora recente que vai revisar a versão do Aristides, à medida que essas novas e positivas ideias relacionadas à República e uma cultura democrática e científica contaminavam a sociedade brasileira letrada, e não só ela, mas também um público mais extenso que o alfabetizado, considerando a oralidade nas ruas, a leitura dos jornais em voz alta, os textos visuais. Olha o pobre, como é que ele tem notícia, né? O acesso, ainda que limitado, às publicações nas casas dos patrões, a monarquia caía em descrédito, tinha sua cultura esgotada antes mesmo do seu fim, e assim ela ia se deslegitimando. Consequentemente, criava-se uma disponibilidade afetiva, uma disposição mental, um clima favorável à aceitação dos rumos da história, que indicavam no Brasil a forçosa instalação de uma sociedade democrática e capitalista. E se o clima era de disposição mental ao novo regime, ele não surpreenderia. Olha a outra versão para a gente entender o povo. Não é que o povo estava besta, o que é isso? Não é isso. A Maria Tereza vai dizer assim, olha, indiferença, conformidade são reações que falam da penetração da nova cultura, na qual inscrito estava o regime republicano como uma necessidade histórica. Por isso a população da corte não reage à proclamação, ela consente. Deixa eu finalizar aqui com você. Enquanto para o Aristides o povo estava bestializado, para Maria Tereza o povo está consentido, consentindo. O que é consentir? É isso? Então tá. E por que o povo vê acontecer, mas não faz nada, fica ali meio que indiferente? Talvez não necessariamente para Maria Tereza, não necessariamente o povo está besta. Ele já tinha escutado falar de república. Então é isso aí que esse povo estava falando nesses dias para trás? Entendi. Aí ele consente. Consentir, às vezes você fica calado, você está consentindo, certo? É assim que ela vê. Escute aqui um detalhe. Ela não vai negar que o povo não participou. Presta atenção nisso. A Maria Tereza, uma historiadora de agora, revisionista, com uma tese recentemente defendida, ela não está dizendo que o povo participou, não, ela continua confirmando, realmente o povo não participou, mas ela não acha que o povo está bestializado, ela acha que o povo está consentido, porque o povo já está escutando essa história de república há muito tempo, então quando ela acontece, o povo fala, então tá, ok? Não foi revolução, agora é eu falando, né, da minha dissertação que eu estou tirando isso aí. Está dito, a proclamação da República, ainda que associada à modernização, marcada com o sinal do futuro, da evolução necessária da civilização, foi talvez no máximo evolução, progresso de um ponto de outro, melhorou o laicismo,
melhorou o federalismo, mas mudar a história do Brasil, mudar a estrutura política e econômica do Brasil, não. As coisas continuaram muito parecidas com o que já eram. O Brasil mudou muito pouco com a proclamação da República. Mudou o que eu estou falando, o laicismo passou a vigorar, o federalismo, mas a economia não mudou muita coisa, o pobre continuou sendo pobre, o rico continuou sendo rico. É por isso que eu defendo que não foi uma revolução, foi uma evolução, uma melhoria, principalmente na política. É isso, finalizamos a nossa aula e finalizamos o segundo reinado. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.